Shabbat Shalom. Nesses dias, nessa semana, a gente completou 1 ano de pandemia no Brasil. Foi em 25 de fevereiro de 2020, 1 ano ontem, acho, que o primeiro caso foi registrado no Brasil. Vocês, por um acaso, lembram como foram esses primeiros dias da pandemia? Porque, como disse o Alê, quando eu falei antigamente, a gente fazia de algum jeito, passou só 1 ano, mas a impressão que dá é que faz uns 15 anos que a gente está em quarentena, né? O primeiro serviço de Kabbalat Shabbat que a CIP transmitiu online foi no dia 13 de março, ainda com a presença de público. Um dia antes, uma equipe de umas 10 pessoas, entre profissionais e voluntários da CIP, nós tínhamos saído assustados de uma reunião com epidemiologistas do Einstein, entendido que a Covid-19 estava chegando com força e que a gente precisava se preparar. Uma semana antes, a gente ainda estava se reunindo sem maiores preocupações. E a gente até teve um jantar comunitário de Purim, mas tudo mudou a partir daquela reunião com os epidemiologistas. No Kabbalat Shabbat, do dia 13, a gente tinha agendada uma Laila Lavan, um acantonamento de alunos de Bar e Bat Mitzvah da Escola Laffer, que iam passar a noite aqui na CIP, e essa Laila Lavan foi cancelada na última hora. Já na semana seguinte, no Shabbat, do dia 20 de março, a gente fez o Kabbalat Shabbat com a sinagoga vazia, pela primeira vez, e assim tem sido desde então, como por exemplo hoje. Naqueles primeiros dias, o Alê gravou um vídeo para o Facebook dele, cantando uma música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Só que com uma pequena mudançazinha. Na paródia que o Alê cantou, dizia: nas sinagogas ninguém ia para rezar, pois sabiam que o rabino também não estava lá. E o Hazá não apareceu para cantar, pois sabia que não tinha ninguém para escutar. Pois é, a gente está aqui praticamente 1 ano depois. 251.661 vidas perdidas. Isso no número de ontem. Cada um de nós, cansados, carentes de um abraço apertado, sem aguentar mais as aulas e as reuniões pelo Zoom, as festas de aniversário à distância, os happy hours em que cada um traz a sua cerveja e come o seu próprio petisco, sem poder compartilhar com os outros. É como se a gente fosse sentindo aquela luzinha interior que cada um tem se apagando. Um sentimento que é ainda mais agudo e doloroso quando a gente vê a luz dos nossos filhos, para quem é pai, a luz dos nossos filhos murchando, se apagando um pouco. Se a gente voltar ainda mais no tempo, se a gente voltar 5.781 anos para ser exatos, voltar para o momento da criação do mundo, de acordo com a narrativa judaica, a Torá diz que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E aí Deus viu que a luz era boa e distinguiu entre a luz e a escuridão. A mística judaica diz que essa primeira luz que Deus criou no primeiro dia foi escondida. E a luz que a gente tem hoje é, na verdade, uma criação do 4º dia, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Esse assunto do que aconteceu com a Hora Ganuz, essa luz escondida, a luz primordial, é assunto de muita especulação na literatura judaica. Há Midrashim que dizem que ela está guardada para os tzadikim, para as pessoas especialmente justas e corretas, que vão receber essa luz escondida no futuro. O Zohar, o livro, a obra central da Kabbalah, por outro lado, argumenta que se essa luz primordial tivesse sido inteiramente removida, não teria sido possível que a vida continuasse existindo. Pelo contrário, diz o Zohar, essa luz foi escondida e plantada como uma semente,
que gera frutos e suas próprias sementes e possibilita que o mundo continue. A liturgia diária talvez reflita um pouquinho dessa perspectiva mística do Zohar. Na reza que a gente faz todo dia de manhã, imediatamente depois do Barehu, uma reza que trata da questão da luz e na qual a gente agradece a Deus por formar a luz e criar a escuridão, por fazer a paz e criar tudo. A gente afirma que Deus, Mechadesh bechol yom tamid ma'aseh bereshit, que Deus renova a todo dia e sempre os atos da criação. Essa criação contínua, que nunca para, que é nutrida por essa luz primordial escondida, ainda que não esteja totalmente claro como esse processo acontece. Nesse momento em que está sendo mais difícil manter as nossas próprias luzes internas, as faíscas divinas que nutrem a nossa própria alma, eu adoraria descobrir um reservatório assim, de luz escondido, uma semente plantada, que animasse um processo permanente de criação. A Parashá dessa semana também trata da luz. Logo no seu começo, ela traz a instrução para que os israelitas estabelecessem uma Ner Tamid, uma luz eterna que ficasse acesa o tempo todo. Os comentaristas quebraram a cabeça tentando entender o motivo para essa instrução. Pensa bem, hoje em dia é fácil. Pedir para o Natan subir um pouco a câmera e mostrar a luz aqui em cima do nosso Aron HaKodesh. Hoje em dia é fácil, você pega uma luz elétrica, liga ela na fiação sem ter nenhum interruptor, e está aí uma luz que nunca apaga. Antes da invenção da luz elétrica, por outro lado, manter a tal chama acesa permanentemente implicava ter um combustível permanente, que normalmente era azeite, e que precisava ser adicionado o tempo todo para que a chama não apagasse. Um professor querido meu no seminário rabínico, o rabino Nehemia Polen, diz que a gente precisa ler muitas passagens da Torá como instrumentos para alimentar, para manter viva a relação entre Deus e a humanidade. Como se fossem buquês de flores que casais se presenteiam sem motivo algum, ou as delicadezas do dia a dia que a gente faz para aqueles de quem a gente gosta. Pequenos gestos de apreciação cotidiana que indicam para outra pessoa como ela é importante para a gente. Um midrash é rápido em afirmar que Deus não precisa dessa luz. A instrução para colocá-la acima da arca é para o nosso benefício, para a gente se lembrar dessa relação permanente com Deus. Quem sabe foi justamente para esse momento e outros momentos de desespero ao longo da história judaica que a luz eterna foi estabelecida. Uma lembrança da nossa capacidade permanente de recriação, num mundo dinâmico, uma indicação de que a gente tem sim recursos escondidos, até mesmo de nós mesmos, aos quais a gente pode recorrer, quando as notícias parecem especialmente desanimadoras, como foram nessa semana que passou. Um recado claro de que depende da gente alimentar constantemente o azeite, para que a nossa luz eterna continue brilhando, iluminando as nossas vidas e de todos aqueles ao nosso redor. Aquela reza que eu fiz menção, ela termina dizendo: Or Hadash al Tzion Tair venizkehu lanu me'era leoró, que uma nova luz brilhe sobre Tzion e que todos nós possamos vê-la em breve. A tradição tem entendido que essa frase indica que a redenção, essa nova luz que a gente espera, pode brilhar sobre todos nós. E ela não precisa ser inventada, ela precisa apenas ser revelada e tirada do seu esconderijo. Um processo que envolve cada um de nós e os nossos esforços de manutenção das nossas luzes internas. Que nesse Shabat, ainda escondidos nas nossas casas, a gente possa revelar as nossas luzes,
e assim ganhar impulso para iluminar todo mundo. Shabbat Shalom.